Hello! Que felicidade! Voltando esse projeto que eu amo tanto, que é fazer live. Sejam todos muito bem-vindos. Quero rever aqui uma galera que tem muito tempo que eu não falo e a gente só está conversando às vezes no Instagram e agora a gente vai falar aqui ao vivo, né? A gente falava só pelo direct. Olha lá, Sheila já está a postos. Quero hoje trazer esse tema, que é um tema que eu discuto muito aqui no consultório, né? É um tema sobre relacionamento. E muitas pessoas têm dúvida, né? Relacionamento conjugal, relacionamento, quais são os inimigos, o que, que eu posso fazer. E essa profissional que eu vou trazer hoje é uma excelente profissional que tem muita ferramenta que vai poder trazer e contribuir para esse assunto. Vamos lá, vamos chamar então a Sheilinha, cadê? Deixa eu ver. Como é que faz aqui? Cadê? Vamos lá. Aqui, convidar participante aqui. Boa noite, Olá! Sheila! Tudo bem, querido? Ô, querida, primeiro, para mim é uma satisfação, um enorme prazer e uma honra ter você aqui comigo. Gratidão por você ter aceito de prontidão esse convite. Para mim isso significa muita coisa. Eu tenho certeza que para todos que me seguem, sabe que a nossa missão, né? A gente está aqui por uma missão de ajudar as pessoas. Então, primeiramente, gratidão, viu, querida? Eu que agradeço o convite. Me senti lisonjeada, é um carinho muito grande. Estou aqui de todo o meu coração para a gente bater um papo, né? São dois terapeutas aí que estão ajudando as pessoas. A gente com certeza tem muito para entregar, né, Geraldo? Então Primeiro eu pode quero contar comigo. parabenizar Primeiro eu quero parabenizar seu trabalho. Nossa, eu acompanhei e fiquei encantado. Você tem um trabalho muito lindo. E a gente quer apresentar você, Sheila, para o meu público. Qual é a sua abordagem? Eu sou muito fã do Bert Hellinger, já estudei muito, né, a constelação familiar, e eu acredito que a gente sempre é um eterno aprendiz, né? A gente sempre tem o que aprender, principalmente com o outro. E a gente vai falar justamente hoje sobre o outro, né? Sobre o relacionar-se com o outro. E para mim, o relacionamento com o outro nada mais é do que você aprender a relacionar com você primeiro, né? Então eu gostaria que você trouxesse primeiro, gente, a Sheila é psicóloga, é formada em constelação familiar, né? Na abordagem. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho mais da sua história também, Sheila. Então, faz muito tempo que alguém não me pergunta qual é a minha abordagem, mas muito tempo, anos. Então é muito interessante ouvir essa pergunta. Agora eu fiquei pensando, nossa, qual é? Nem eu sei mais, porque assim, é, a gente tem eu tenho uma percepção de liberdade, né? Então, depois de quase 20 anos aí atuando e realmente trabalhando com cura, né, do relacionamento do eu comigo, eu digo que o eu comigo, eu por mim é uma das coisas mais incríveis que o ser humano encontra. Então, com tantos movimentos aí de autodesenvolvimento, de busca de investimento em mim mesma, para poder ajudar os meus clientes, mas primeiro por ajudar a mim, porque nós não podemos levar o cliente até onde nós não chegamos, né? Exato. Então, para mim isso é muito importante, é um valor pessoal. Então, assim, o que acontece? Se a gente fosse pensar no universo da psicologia, eu me formei sendo psicodramatista, né? Então, dentro da área da psicologia, eu era uma fazérrima do psicodrama, fiz muitas formações em psicodrama, e eu atuava na organizacional com psicodrama. E o que acontece? Depois, com as paixões no universo organizacional, eu acabei estudando muito o trabalho do business, né? Então, eu trabalhei muito na organizacional há muitos anos, e eu achava que eu ia ficar só nesse mundo executivo. Mas, né, como eu fui uma pessoa sempre muito espiritualizada e diz assim, Deus usa-me onde você quiser, acaba que Deus muda as rotas da gente e de repente eu encontrei no caminho aí abordagens mais integrativas. Então,
já desde muitos anos, eu fiz tudo que tu imagina, de coaching, PNL, são muitos anos de busca e de encontro, né, com ferramentas de cura. E a constelação familiar me encontrou também, no momento que eu precisava, e foi justamente numa fase de relacionamento, de problema de relacionamento. Então tem tudo a ver com o nosso tema aqui. E a constelação familiar me trouxe muita clareza. Primeiro, eu era contra, eu achava assim, nossa, que coisa mais estranha esse negócio aí. Eu era muito cética, sempre fui muito séria em tudo que eu fiz. Eu sempre fui muito conhecida por ser muito criteriosa, cuidadosa, né, e séria no que eu faço. Então, quando eu conheci a constelação, o nome já me assustava. Eu já achava assim, essa coisa aí deve ser uma coisa meio mística, né? Eu não quero nem saber. Acabou que eu conheci, e aí eu vi que não tinha nada de misticismo. Eu comecei a pesquisar, até pelo nome em si, o nome é completamente equivocado, né? Foi traduzido do alemão para o inglês e do inglês para o português e virou constelação. Para o brasileiro, isso lembra estrela, astros, né? E se fosse do alemão direto para o português, é posicionamento familiar, né? Ou colocar ordem no sistema. E aí, aquilo me trouxe muita clareza e eu acabei estudando muito. Então, são mais de 10 anos que eu dou aula de constelação familiar já no Brasil inteiro. Já me formei com o Bert Hellinger, com várias escolas de renome. Então, assim, todo o investimento que eu tinha de poder fazer para conhecer as constelações junto com outras abordagens, eu fiz. Então, a abordagem sistêmica, eu posso dizer que ela é uma base muito essencial para o meu olhar. Eu não tenho como eu olhar mais uma pessoa sem considerar todo o sistema. Só que aí, com o passar dos anos, com milhares de pessoas atendidas, com tudo isso, eu comecei a ter eu não podia negligenciar os meus outros olhares, que era o meu olhar psicológico, dentro da psique humana, e o meu olhar espiritual. Então, o que eu percebi? Ao longo de muita expertise, né? Tem aquele esquema do ciclo da competência, né? Que primeiro tem um incompetente inconsciente, né? Eu não sabia que não sabia, eu nem sabia que existia. Depois você torna um incompetente consciente. Você não sei, sou obrigado a estudar porque não sei nada disso. Depois você se torna um competente consciente, ou seja, sei, entrega um bom trabalho. De repente você se torna um competente inconsciente. Você começa a criar metodologias novas. Então eu passei dessa fase. E aí eu comecei a entender que nada podia ser descartado do universo do conhecimento. E aí eu agreguei dentro né, com muita oração e muita conexão, e aí surgiu o método DES, que é desenvolvimento emocional e soluções sistêmicas. Então, essa é a minha abordagem, a minha própria abordagem, que é o olhar para a pessoa como um todo. Então, quando a pessoa vem falar comigo, alguém vai fazer uma aula comigo, ela já sabe que ela não sabe o que esperar. Porque ela vai enxergar aquilo que ela precisa, não o que ela quer. Então, não é só uma metodologia prática, é uma metodologia essencial. Então, o que eu vejo hoje? Que a espiritualidade é muito forte para mim. Eu não consigo mais enxergar o outro sem enxergar ele como um ser espiritual. A sistêmica, né, ou seja, a visão dentro do seu universo familiar e das relações. E a própria psique. Então, os universos de consciência, psico, sistêmico, espiritual, né? Enfim, trabalhando todas essas abordagens. E a questão física, né? Dentro da psique também, os aspectos de memória física que a gente carrega no corpo. Então, são os 4 pilares do DES e dentro dele a gente tem essa visão. Então, quando a gente vai trabalhar um casal, não dá para trabalhar só a relação mais, para mim. Não é só a relação em si, mas é o eu comigo, né? Porque esse casal se perde na identidade muitas vezes, porque acaba olhando para o casal e esquece de olhar para si. É o eu comigo, eu por mim, estou contigo, estamos juntos. Então tem 4 fases, né? Eu por mim, eu comigo, estou contigo, aí estamos juntos. Não tem como eu só me anular para viver essa relação. Então, quando chega na abordagem do casal, eu começo a descascar a cebola, que é a cebola dela, dele, e agora vamos descascar a cebola do casal? Descasca e a gente começa a ver, colocar ordem. A gente vê os gomos da cebola, vê onde é que tá, qual é a ordem desse negócio, onde é que se perdeu? Onde é que se perdeu o amor? Onde é que se perdeu o respeito? Onde que se perdeu? Dentro de alguma coisa. E aí a gente precisa voltar para esse lugar. Então, assim, sabe, Geraldo, a própria vida é a minha abordagem, sabe? É a liberdade da própria vida em si. Né? Eu não consigo mais ver diferente disso. É tão interessante, legal escutar isso, porque a gente não se conhece pessoalmente ainda, né, Sheila? E eu me Sim. identifico também, porque tudo começou também com o meu problema. Eu tive ejaculação precoce aos 13 anos. E eu venho de família de médicos. Para eles, tudo é remédio.
E eu vi a dependência de remédio na minha, próximo, inclusive na minha família. E eu não queria aquilo. E aí eu comecei, tem 34 anos que eu estudo, porque era uma dor impressionante que poucos homens têm coragem de admitir, né? Que é não ter o controle da ejaculação, né? E o que tinha por trás dali, né? Quais eram as feridas que estavam emocionais, né? Que estavam por trás disso tudo? O que eu carregava dentro do meu complexo sistêmico, né? E foi muito interessante, porque nessa jornada, desses anos todos, eu também fiz muito investimento. Quem me conhece sabe o quanto eu estudo até hoje. E eu tenho essa mesma visão. Eu tenho a visão do integral. Né? Para mim, a gente não tem apenas um corpo físico, nós temos um corpo físico, mental, espiritual, energético, emocional. E eu fui estudar tudo. Né? E eu morei também fora do país, e lá eu conheci muita gente bacana. Isso em 94. E aqui no Brasil não tinha, né, naquela época, esse entendimento. E quando eu vim para o Brasil, eu comecei a perceber que eu queria ir mais profundo. Eu queria entender melhor essas raízes. E aí foi quando eu comecei a me olhar, me curar, e aí começou a acontecer um monte de situações onde, inclusive pessoas da minha família, por situações de doença, começou ali a nascer um terapeuta. Então, eu acho isso muito importante, a gente trazer que o outro, ele é um espelho, né? A gente pode aprender através do outro. E nós vamos falar aqui, e eu quero começar já o tema fazendo uma pergunta para você. Qual é o maior inimigo, na sua percepção, Sheila, de um relacionamento conjugal saudável? São vários, na verdade, Isso. de vários níveis de consciência. Mas posso falar alguns. Para mim, o deslocamento ou a distância de si mesmo, porque você passa a ter uma postura de vitimização diante de qualquer contexto. Ou seja, se eu não me conheço, eu estou distante de mim, tudo que acontece comigo passa a ser culpa do outro. Então, ao começar por isso, gera já os primeiros conflitos. Se eu não me conheço, aí vem as consciências, né? Quando eu não me conheço, eu não sei o meu lugar na própria vida. Eu não sei o meu lugar em relação aos meus pais, eu não sei o meu lugar em relação a Deus. Então, quando eu não me conheço, eu não sei que identidade eu carrego, quem sou eu de verdade, eu passo a criar uma expectativa sobre quem o outro pode ser comigo. Como se o outro fosse me dar alguma coisa que eu não tenho. E esse é o grande problema do casal. Vou te fazer feliz, né? Não, ninguém tem que fazer feliz ninguém. Eu costumo dizer assim que feliz do casamento é onde um diz pro outro, eu te libero de fazer me fazer feliz. Eu assumo a minha própria responsabilidade sobre a minha felicidade. Então é muito mais leve assim. Então para mim é muito forte esse despertar de olhar para dentro. Para mim um dos maiores inimigos é esse, que é quando eu vejo um casal que não se vê, porque eles passam a projetar as suas dores um no outro, não se conhecem e, por se relacionar através das dores, acabam achando, acreditando que quem causou a dor foi o outro. Então, a ignorância pessoal, sabe? No sentido de não conhecer quem eu sou como pessoa. Ignorância pessoal é um dos maiores inimigos da existência. Né? É a pessoa que está sempre dormindo na vida, que está vivendo uma vida de automatismo e não tem o prazer de descobrir quem ela é. Isso vai refletir no relacionamento. Então, para mim, assim, agora do ponto de vista prático, né? Falando agora, esse que eu falei do profundo e tal. Do ponto de vista prático, comunicação. Então, né, problema de comunicação onde começa a comunicação boa, né, a saudável? Dentro de mim, eu comigo. Se eu tenho uma boa comunicação dentro daquilo que eu sinto, eu sei o que está acontecendo, eu sei comunicar como eu me sinto. Aí não é ofensivo. Então, passa pela primeira fase que nós falamos. Então, a comunicação é um problema. E a falta de intimidade com o divino. Com 20 anos aí de experiência, o que eu percebi ao longo desses milhares de casais atendidos? Sim, ó, sem medo de errar. Quase 90% dos casais que tiveram uma restauração familiar utilizaram da espiritualidade, em algum nível. E eu mesmo o contrário, quase 90% daqueles que não conseguiram ficar não tinham espiritualidade nenhuma. Então, se a gente for para prestar atenção, é muito comum que a gente delegue a decisão sobre como o casal vai ficar para o mundo
material para o mundo da expectativa do que é um relacionamento social, socialmente falando. E esquece daquilo que a gente tem como preservação divina. O casal que não ora junto, o casal que não se conhece, que não olha nos olhos, que não tem intimidade da alma, ele passa a não ter intimidade física, passa a não ter intimidade relacional, ou seja, não conversa mais, começa a se distanciar. Tem casais que estão há anos sem olhar no olho. Então, volta para aquela que eu falei nisso, que é o eu te vejo. Tem gente que não se vê, não consegue enxergar o parceiro. Está enxergando a sua própria necessidade, seu próprio umbigo, e não enxerga o outro. E a outra coisa, que para mim é muito relevante, dentro da visão sistêmica, pertencimento, hierarquia, equilíbrio, se tem uma coisa que eu me apaixonei dentro do universo do casal, porque uma das coisas que eu mais amo trabalhar é casal, olha. Então, a gente falou, vamos falar de casais, porque é muito legal isso. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Bert Hellinger, e com tanta constelação, mas tanta, milhares de casal, porque mais de 60% dos temas de constelação familiar é relação com relacionamento conjugal, problemas de relacionamento. Tem uma coisa que eu descobri, e que eu digo que isso virou totalmente a chave de como eu enxergo o relacionamento. Quando a gente vai enxergar um casal se construindo, a gente aprende uma vida inteira que a gente tem que dar para o outro. Ah, se você der amor, né? O amor tem que dar sem esperar nada em troca. A gente passa uma vida inteira acreditando isso. É uma mentira. Não adianta só dar. Quem dá, primeiro, eu dou muitas vezes o lugar da criança, achando que eu vou receber aquilo que eu quero, ou eu faço de conta que eu não espero nada, mas no fundo eu estou sendo exigente. Aí o que eu descobri com os círculos do amor, né? Bert Hellinger, fazendo um monte de constelação, que o grande segredo, quando você está reconciliado com quem você é, com seus pais, com a sua história, é saber receber o amor. É o saber receber o amor possível do outro. Dentro das limitações que ele apresenta, dentro das dores que ele apresenta. Aí sim eu estou vendo o outro. Quando eu vejo o meu parceiro e sei que ele tem um limite. E ele sabe, ele vai me dar o que ele pode na vida. E eu sei aproveitar, tomar esse amor do jeito que ele vem. Esse é o grande segredo do casamento saudável. Relacionamento que consegue parar de julgar e aprender apenas a observar e receber. A gente para de ficar olhando por que falta, o que falta. Ele não faz isso, ele não faz aquilo. E passa a dizer, mas o que ele está fazendo? Olha, às vezes o silêncio é uma ação mais profunda que ele pode fazer. E a gente não consegue reconhecer o possível do outro. E aí aquilo virou uma chave dentro de mim, sabe, Geraldo? Caramba, tá aí o segredo espiritual do negócio. Eu aprendi a receber o amor, porque quando eu recebo o amor, eu reconheço o que é o amor. O amor é muito mais só de que atos e ações. O amor é genuíno, é o amor daquilo que é possível. Eu estou fazendo o meu melhor para você. E aí, quando você começa a reconhecer, você começa a buscar dentro de você. Eu vou entregar o amor possível. Então, aí a troca começa a se estabelecer, os equilíbrios começam a se estabelecer, né? Reconciliando com a minha história. Essa ordem do dar e receber é muito importante, né, Sheila? Uma das coisas que eu acabei desenvolvendo depois de conhecer o trabalho do Marshall Rosenberg, que é a comunicação não violenta, e a comunicação assertiva do Maher Muslev, que hoje é um grande professor e amigo meu, pessoal, eu desenvolvi a CAPA, que significa comunicação assertiva, pacífica, amorosa. E o que eu percebi, exatamente como você, eu percebi que as pessoas elas têm dificuldade na comunicação. Né? Um dos maiores, agora trazendo essa resposta sobre essa pergunta para mim, uma das maiores dificuldades e queixas que eu percebo aqui no consultório, as pessoas não sabem conversar. E muitas pessoas que acham, e aí entra o machismo, eu falo do pai de Ná, da mãe de Ná, né? Porque todo mundo acha que tem uma bola de cristal, que tem que adivinhar o que o outro está achando, o que o outro quer. E aí nós vamos falar sobre as necessidades básicas, né? Que não estão sendo preenchidas. Então, o tom de voz, o jeito, a forma de falar, né? Porque existe um pertencimento, né? Existe o desejo de querer dar certo, não é suficiente só. Você precisa colocar em prática. A prática, o colocar a ação é importantíssimo nesse momento. Então, eu percebo também que um dos maiores erros, primeiro, é o que eu chamo de relacionamento de crítica. Aonde é muito... As pessoas só ficam em criticar o outro, em ver o lado negativo.
e tudo tem um lado positivo. Cadê o lado positivo? Onde está sua consciência de reconhecer que o outro é um espelho, que você não gosta do outro, está dentro de você em algum nível no seu sistema? E um outro ponto muito importante é entender o seu poder de influência. Eu falo muito aqui, e quem me conhece sabe, se as pessoas soubessem usar o poder da sua influência com amor, com a centelha divina que existe dentro de nós, tudo ia ser diferente. Por quê? Eu percebo aqui no consultório uma pessoa que entra numa transformação, o sistêmico familiar dele todo pode ser mudado. Né? Então, por exemplo, eu tenho um caso aqui que um casal, o cara, ele honrava o pai pelo negativo. Né? E acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso, nessa questão do honrar o negativo, que ele não recebeu a atenção, o carinho, o amor que ele queria do pai, e para honrar o pai era um alcoólatra, ele virou um alcoólatra. E ele, ao virar um alcoólatra, e ele não acreditava que ele era um alcoólatra, ele, quando bebia muito, ele batia na mulher. Exatamente como o pai fazia. Isso virou um relacionamento tóxico. E quando ele compreendeu, é o que você falou, né? Ele entendeu que, olha, o que eu estou fazendo? Eu posso fazer diferente. Deixa eu me conhecer, deixa eu ver o que está acontecendo comigo. E é muito interessante você falar sobre a sua experiência, Sheila, porque muita gente que está aqui hoje quer entender melhor. Né? Mas é muito mais fácil a gente criticar o outro do que a gente realmente olhar para a gente. Né? E é o que eu falo, o primeiro nível de consciência é o vitimismo. Cadê a autorresponsabilidade, que é o nível 2? Onde que você está disposta realmente com responsabilidade? Eu falo, eu tenho uma sigla aqui, que quem me acompanha que já sabe. DPC. Tudo começa com uma decisão que tem uma prioridade e precisa ter constância em tudo na nossa vida. E no relacionamento também. E é muito importante a gente colocar essa decisão e entender essa decisão, porque para mim decisão vem de dar uma cisão. O que é da sua criança ferida interior? O que é do seu adulto em construção? Né? Muita gente leva a sua criança ferida interior, que é uma criança mimada, que quer as coisas do jeito dela, da forma dela, no tempo dela, para a relação. Você concorda, Sheila? E a maior parte das vezes é exatamente o que acontece. Os casais estão na criança, não se enxergam mais. Então, exigindo do cônjuge é, uma postura, estão projetando neles o pai, a mãe, né? Então, o que se espera, o que a gente espera inconscientemente? Ser atendido nas nossas necessidades, né? A nossa criança quer sempre ser atendida. Eu quero do meu jeito. Você não me ligou, você não me ligou, você não fez isso, você não fez aquilo. Não, não, não. Ou seja, é uma cobrança o tempo todo. Não sei se como é que é aí no teu consultório, mas aqui o que eu faço uma leitura que é muito engraçado. Eu digo assim, quando alguém pergunta assim para mim, o que que as pessoas mais reclamam no consultório? A mulher reclama que o cara não nota ela, né? Que faz um monte de outras coisas e que ela nunca está em prioridade. A mulher reclama que ela nunca é prioridade. E o homem sempre reclama que ela reclama demais. E é Tipo, interessante, né, Sheila? ele olha pra ela e diz assim, mas eu trabalho, eu faço um monte de coisa pensando na nossa família. Mas você não me dá atenção, Nana. Ou sabe a falta de comunicação? Ou seja, o que que eu quero de você? E as linguagens do amor, né? Ou seja, o que que para mim é importante? Aqui a gente tem muita clareza. Aqui. Eu e o meu marido, a gente fala muito assim sobre o que eu espero, o que que eu preciso hoje. Isso é diário. Hoje eu preciso ficar quietinha porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, assim, olha, e agora, eu vim fazer a live. Olha, gente, eu falei, amor, seguinte, tô indo lá na sala, eu vou fazer na sala hoje a live. E aí deixa as crianças aqui, se elas não virem pra sala, beleza? Fui lá, falei com as crianças, ela não quer ninguém na sala, hora de dormir mesmo, vou tomar banho e vou dormir. Beleza? E ou seja, o que que eu espero? Eu olhei para esse amor, tu dá conta aí de eles não irem pra sala? O que eu espero disso? É uma coisa simples. Agora, se eu me incomodei com algo, poxa, aquilo não foi legal, eu não me senti bem com tal coisa. Eu tô falando de mim. Não vou ofender ninguém, né? Então, essa comunicação é madura. É você ter uma linguagem. Eu digo para tudo na vida é assim. Para tudo. E aí a gente tem que saber. Eu gostaria de poder falar um pouquinho depois do lugar do masculino e do lugar do feminino. Eu acho muito importante isso. Mas quando eu digo assim, a comunicação madura, que você fala aí da comunicação não violenta, que para mim é bandeira, né? É bandeira de vida. Se você. A comunicação compassiva é qualidade de vida.
Saber se comunicar é o mínimo, né? Autoconhecimento e uma boa comunicação. Para todos os tipos de relacionamento. Todos. Vou te dar um exemplo, né? O meu casamento religioso, ou digo assim, a celebração, vai ser agora dia 5 de junho. E eu fiz, que eu casei agora no civil, né? Aí eu vou fazer uma festa restritíssima, de 30 e poucas pessoas. Que é só para família, pessoas bem, é uma festa bem, bem VIP, assim. E tem uma amiga, por exemplo, minha, que é aqui de São Paulo, eu não convidei ela para festa. E aí, só que eu falei assim, olha, eu vou provar meu vestido na quarta-feira, você quer ir junto comigo? Ela, ai, Buri, eu vou tentar ver na minha agenda. Olha só que maturidade. A gente tá num nível, né? A gente, como é bom quando as pessoas já se conhecem. Ela podia ficar de mimimi. Pensar assim, credo, ela nem me convidou pro casamento e tava querendo me convidar para ver o vestido. Não é? Eu tô falando desse exemplo bobo. Mas pensa quantas vezes a gente não comunica o que a gente sente, ou a gente não percebe, cria tanta expectativa sobre o outro, e no relacionamento de casal é onde mais acontece. Porque as pequenas coisas são colocadas embaixo do tapete, embaixo do tapete. Então, assim, ele podia ter lavado a louça, né? Aí começa a engolir. Podia ter passado no mercado e comprado tal coisa também, né? Aí começa a engolir. Tão pequenininho, mas começa a engolir, engolir, engolir. Aí daqui a pouco ela diz assim, sou eu que faço tudo nessa casa. Eu tô cansada, tudo sou eu. Cansada! Você não enxerga, você não vê a prioridade. Ou seja, vai engolindo, 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 chega uma hora que tá tudo ruim, como se tudo fosse uma coisa horrível. Então a gente precisa entender melhor, observar, vigiar. Então tem uma postura que na constelação familiar a gente fala muito, né? Que é bíblica, inclusive, que é orai e vigiai, ou vigiai e orai, né? Então eu te digo assim que antes, pertencimento, hierarquia, equilíbrio, movimento e a postura de orar e vigiar, ou seja, vigia essa postura, que é a constância. Ou seja, você aprendeu algo, você está fazendo isso, você está colocando em prática o que você aprendeu? Então, assim, lá no relacionamento de casal, a gente tem que vigiar a nossa criança. A gente tem que estar... O adulto manda na criança. A criança é maravilhosa, ela é fundamental, ela traz frescor, ela traz vida, ela traz criatividade, ela que traz a verdadeira libido essencial, pulsão de vida, é a nossa criança interior. Só que ela não pode mandar nas nossas decisões. Ela tem que nutrir o nosso adulto, mas quem tem que decidir é o adulto. Então, se a gente não tem uma comunicação interna entre o nosso adulto e a nossa criança, entre o presente, o passado e o futuro dentro de nós, entre as histórias que já nos aconteceram, entre o sistema que nós carregamos, as crenças que nós temos, se a gente não tem essa comunicação, como que a gente vai se relacionar de jeito saudável? Não é verdade? Aí é que volta aquilo que a gente conversou no início. Vem para a postura da vítima, critica o outro, e aí fica naquele triângulo de Karpman, né? É a vítima, o perseguidor e o salvador. Então, você não fica no equilíbrio, está sempre num papel de polaridade. E isso gera um desgaste emocional muito grande, né? Você falou um negócio agora aqui. Como eu falei, estudei todos os corpos, né? Então eu divido em 5 corpos. Inclusive tem um curso online, hoje que eu vou lançar, em julho, que fala exatamente isso, né? A importância de você entender que não tem uma separação. Né? Você entender o poder da mente, o poder de um mindset, né? O poder de uma energia, de você saber a polaridade. Exemplo, hoje, quantas mulheres estão nessa polaridade invertida do masculino? Né? Quantos homens estão nessa energia feminina? Eu gostaria de aproveitar que eu depois quero que você me ajude a completando, sobre essa questão da energia masculina e feminina. Então, primeiro, vamos deixar claro para o nosso público o que é uma energia masculina e o que é uma energia feminina. Porque muita gente, até hoje, não entende. Né? Então, na visão prática, vamos fazer analogia. A energia masculina é como se fosse um pênis para fora. Ele, para fazer a ereção, ele precisa de uma ação. Se ele vai fazer uma penetração, é um objetivo. Então, essa analogia fica fácil para a gente entender que a energia masculina é para fora, é a prática, é a ação, é a objetividade. E a energia feminina? Vagina. Para dentro, acolhedora, sensível. E tem pessoas que estão no relacionamento com essa energia trocada. E aí é onde muitas mulheres, eu vejo isso, não sei se você no seu consultório, masculinizadas. E homens com muita energia feminina.
E aqui a gente precisa entender o papel da mulher, né? Porque o papel da mulher é, e teve toda uma trajetória, né? E a gente precisa entender que é importante, todos têm as duas energias, mas um dos pontos principais para mim no consultório é estabelecer que quando um está na energia masculina, o outro precisa ficar na feminina. E quando o outro, independente de gênero, tá? Você está na feminina, o outro precisa estar na masculina. E aqui entra a comunicação, a capa. Porque você precisa, primeiro ponto, é observar o que está acontecendo. Porque tem pessoas que não se observam, né, Sheila? E aí identificar o sentimento. E entender que aquele sentimento é seu. E só você tem o entendimento, ou buscar o entendimento para entender através do outro. E assim você, sem julgamento, né, sem crítica, sem condenação, você olhar para você e dizer assim, eu não consigo mudar o outro, é uma ilusão de controle. Né? O que eu posso mudar em mim? Opa! Então aí entra essa questão do poder da influência e fazer um pedido amoroso. Mas o que as pessoas fazem hoje em dia? Você tem que fazer! É porque eu fiz aquilo, agora você tem que fazer! Não! E verificar, validar o que aconteceu. Você entendeu o que eu falei? Então, muitos dos pontos que eu percebo nos casais é focar no que não quer. Então, vou dar um exemplo prático. Meu amor, eu quero que todo mundo aqui me traga se tá legal ou não esse exemplo. Meu amor, eu não quero mais brigar com você. Quem gostou do tom da minha voz? Quem gostou dessa abordagem? Me diz aqui, vamos participar um pouco mais com a gente aqui. Muita gente acredita que isso é positivo. Mas nós temos dois grandes erros aqui nesse exemplo. Nosso maior mestre, Jesus Cristo, nunca focou no que não quer e na violência. Então, como que eu coloco isso de uma forma positiva na capa, por exemplo? Eu quero, focando no que eu quero um relacionamento harmonioso, amoroso com você. Olha, a diferença é a mesma, vamos colocar assim, conotação, só que um está focado no negativo e o outro focado no positivo. É isso mesmo, o Sheilinha, que você também percebe em relação às polaridades? Sim, eu trabalho muito com as polaridades, porque é uma busca muito grande das mulheres. Vamos dizer assim que uma grande parte das mulheres que buscam ajuda nos cursos que eu forneço, elas estão muito no masculino. São mulheres muito bem-sucedidas e que acabam ficando frustradas no amor, na vida, ou se já se frustraram alguma vez e querem um relacionamento saudável, querem uma vida mais leve. E uma das coisas que eu vejo nitidamente nessa inversão de polaridade, de inversão de papéis, inclusive, não é só da energia em si, mas do papel mesmo, que na prática gera um peso quase insustentável. Uma sobrecarga de energia, um cansaço, um esgotamento. É muito comum enxergar nos olhos a pessoa a alma exausta, muito cansada. E aí, um exemplo, né? Hoje mesmo eu tive um atendimento fantástico e de uma pessoa que ela tinha uma compulsão por sexo, uma mulher. E o que acontecia? Ela saía e transava mesmo. Só que, como eu falei, né? Quando você é atendido por mim, você não sabe o que se espera, né? Você vai com o coração aberto. E eu comecei a falar: você está preparada para mostrar para você o que está acontecendo? E eu comecei a mostrar para ela todos os campos dela e o que estava fazendo com a vida dela. E ela ficou assim, ó, né? Como ela estava sendo escrava. Ela achava que estava sendo livre. E quando ela percebeu que ela estava sendo escrava. E aí ela se deu conta disso em todos os níveis, de universo sutil e tal, como ela estava sendo extremamente masculina, querendo provar a potência dela na ação, mostrar que conseguia controlar os homens. Mas será mesmo que é você que consegue controlar os homens? E ela se deu conta que ela estava sendo escrava de uma compulsão. Então é a busca desesperada do masculino que não estava equilibrado dentro dela. Então, quando ela falou, nossa, eu preciso voltar para o meu lugar, relaxar, é confiar. Aí, quando eu disse a frase, né? Quando ela, no trabalho que ela fez interno, ela disse assim, eu estou exausta. Aí ela se entregou. Então, você às vezes vai para ação. Você sabe quando criança é assim? A criança, não sei se tem filhos pequenos, mas os meus filhos, assim, o Eduardo, quando ele está muito, muito cansado, ele fica muito agitado. Agitado, né? Então, ele quer fazer, 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 não quer parar. Então, a criança, muitas vezes, ela vai para o contraponto
Começa a ficar agitada e fazer, fazer, fazer para não descansar, para não se entregar. E nós adultos, muitas vezes fazemos isso. A gente está exausto, a gente está cansado, a gente não admite, a gente fica na ação, que gera uma compulsão, gera uma postura mecânica, e a gente não presta atenção na alma. O que a alma quer? E aí a alma está exausta. Ela diz assim, não, eu não quero isso para mim, você está fora do lugar. E aquele cansaço, ele aparece como uma grande verdade. E é assim que a inversão da polaridade aparece. Quando a mulher ela estava no masculino, ela no fundo está exausta. No fundo, qual é a queixa dela? Eu faço tudo, mas eu não consigo me sentir amada, não consigo me sentir que eu posso descansar. Como eu queria poder descansar no peito de um homem, relaxar e me sentir amada. Elas dizem, tu fala, mas porque tu não tem, tu não sabe como é ter uma vida quando você não tem ninguém. Você tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que não sei. Tem que ir porque quer, não tem que nada. Você pode, se você acessa a sua vulnerabilidade, você admite que você não precisa dar conta de tudo, vai aparecer sempre quem estende a mão. Ou, no mínimo, você pede uma mão. Você fala assim, chega. Chega de fazer de conta que eu sou essa viril. Não preciso ser. É desesperador. Eu já fui assim, Geraldo. É desesperador quando você tem que dar conta de tudo e fazer como se você tivesse mesmo que carregar o mundo nas costas. É libertador soltar. E você fala do poder da influência, né? Então, para mim, eu uso muito essa expressão do poder, que o poder traz a liberdade, o poder da liberdade. Que é quando você é você mesma, ou seja, eu estou no meu lugar, eu posso expressar para o mundo a minha verdade sem medo de julgamento. E essa liberdade, que é o que eu aprendo com quem eu sou, ou com o que você me diz, ou com o que a outra pessoa me diz, fala sobre mim. E se eu estou sempre aprendendo sobre aquilo que Deus quer para mim, o que eu quero para mim, o meu propósito, minha missão, minha vida, eu tenho a ganhar. Então o poder está comigo, na minha liberdade. Agora, se eu delego para o outro e culpo o outro, dizendo que o outro é vilão, ferrou. Eu estou entregando estou delegando o meu poder pessoal para o outro. A culpa é dele que não muda. O marido não muda. Então o marido não muda, tu tá prisioneira do marido. Aí você tem uma ilusão de que a única forma de você resolver o problema é se divorciando. Eu digo que, olha, 90% dos casos não precisa de divórcio. É só restaurar. É só virar uma chave. Sabe? Eu acredito demais no casamento. Demais. E realmente acredito que as pessoas podem ter relações duradouras, sim. E eu vejo isso, sabe? Porque você pode se reinventar com a mesma pessoa. O próprio Bert Hellinger traz isso, que as relações, nas primeiras relações, a primeira, ela é forte. Quando vem para a segunda, ela começa a ficar fraca. Quando vem para a terceira, já está fraca. Quando vem para a quarta, é que nem velcro, né? Ou que nem fita. Primeira vez tá bem colada. Na segunda já tá mais ou menos. Terceira, ó. Aí começa a descolar. Por quê? Porque você já pagou o preço do divórcio, já sabe como é, você começa a ficar acostumado com isso e não vincula mais, não confia no amor. E é muito importante confiar no amor, né? Olha que Quer falar? interessante, teve uma pessoa que acabou de escrever aqui, ó, a Kátia. Eu não acredito mais. O que que... Não, sabe, Kátia, tu só tá cansada. Não Exato. é que tu não acredita. Tu só tá cansada, é bem diferente. Troca essa frase. Se tu parar por um minuto agora e falar assim, ó, eu tô cansada. Você talvez tenha vontade de chorar. Eu tô exausta. Quando você admite isso, sabe o que vem em seguida? Eu preciso de ajuda para voltar a acreditar. E aí se você abre seu coração e sua alma para ajuda, acredite, você vai voltar a acreditar. Sabe por quê? Agora posso entrar um pouco no espiritual, né? O que acontece? No universo sutil, a luz está sempre esperando alguém para despertar. É como se você tivesse assim, o tempo todo com o universo de luz. E quando você começa a dizer assim, eu quero ajuda. Imagina, só fazer uma imagem, uma analogia, uma brincadeira aqui. Imagina que os anjos estão só esperando você pedir ajuda. Imagina eles numa central de atendimento, dizendo assim, liga no fulano, eu tô na hora. Liga, aciona o ciclano, manda um WhatsApp. Não, não, olha, vai receber mensagem pelo Instagram assim. A impressão que dá é que o céu entra em festa. E quando você pede por ajuda, você recebe de diversas fontes. Mas a tua alma tem que estar sincera com isso. Eu estou exausta. Sabe por quê? Não tem nada mais devastador para o universo da luz que uma pessoa não acreditar mais no amor. O amor é a fonte essencial da vida. Se nós desacreditamos no amor, nós desacreditamos na vida.
E daí nós começamos a ter uma pulsão de morte em todas as nossas decisões. Tudo começa a ir pro brejo, tudo começa a perder força. Então, acreditar no amor é uma necessidade de viver. Você precisa viver de novo. O que eu preciso? Se eu não estou conseguindo, porque não é natural. Entende? É a mesma coisa que a árvore. A árvore diz assim, não vou crescer. Não vou confiar que vai dar fruto. Vou parar. Quero parar aqui. Aí vem uma chuva, ela se esconde da chuva porque ela não quer ser regada, porque ela não quer prosperar. Amor é prosperidade. Uma pessoa sem amor não prospera. Então, entende que é como um broto, uma semente que precisa germinar, que precisa crescer. Essa árvore vai crescer, vai gerar frutos, que vai virar semente, que vai gerar outros frutos. Isso é o poder do amor, é o poder da vida em si. Então, não confiar nisso é se afastar da essência do que é o divino, né? Eu gostaria de complementar, porque eu concordo completamente com tudo que você disse. E eu vou convidar você, Kátia, a refletir, porque assim, eu sou hipnoterapeuta. Como hipnoterapeuta, eu não acredito que a gente tenha apenas um consciente. Nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, será que tem alguma coisa aí no seu não consciente e eu vou mais ainda, tá? É, como pranoterapeuta, eu acredito muito na energia. Para mim, tudo é energia. E o amor é a maior energia. É a energia divina, né, do Criador. E aí eu te digo, que ambiente que você tá? Para quem que você tá chorando? Para quem que você tá reclamando? Será que você é as 5 pessoas, você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Será que você não tá convivendo com uma pessoa que também não acredita? Que também foi ferida? Nós temos 5 feridas emocionais, Kátia. Abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Qual é a sua maior? Será que você consegue identificá-la? Porque existe um papel de entendimento em níveis de consciência onde você entende que a maior parte que foi rejeitada também vai querer rejeitar, porque tem medo de ser rejeitada. Então o ponto é, o que eu quero para mim? Eu quero. Você tem o direito sagrado de amar e ser amada. E quando você nega o amor, você não acredita no amor, você não está acreditando mais em você, você não está acreditando mais na sua vida. A sua mãe te deu a vida, isso é suficiente. Você concorda comigo, Sheila? Total, 100%. Você está falando bem do universo psíquico mesmo, né? Do inconsciente psíquico. Então a gente tem realmente. E outra coisa, tá? Às vezes, não foi uma coisa que aconteceu com ela, tá vendo, Kátia? Às vezes pode ter acontecido uma sequência de rejeições no teu sistema familiar. Onde no teu sistema familiar as mulheres se machucaram no amor, não acreditam mais, talvez, nos homens. Então tem uma memória até muscular, a gente fala que são as memórias celulares do sistema, que você carrega no corpo. Então, talvez aí memórias de abuso, memórias de abandono, muitas coisas que podem estar acontecendo dentro de você que são inconscientes. Essa fala que você escreveu ali, né? Ela representa 3%. 90% aí, você está falando isso porque você quer ouvir isso aqui da gente. Você jamais teria, a tua alma quer ouvir isso, né? Você jamais teria escrito isso se no fundo você não tivesse lá na tua alma dizendo, me ajuda a mudar esse pensamento. Me ajuda. Você está ouvindo de 2 pessoas que acreditam no amor, que trabalham com isso, que atenderam milhares de pessoas e que a gente já viu as pessoas serem restauradas. Então, você está aqui diante de pessoas que você confia para ouvir que a tua alma já sabe. Está na hora de despertar. E talvez um bom movimento de cura vai fazer você acordar. Onde você está travada? Onde é que está emaranhada que você não está acreditando no fluxo? É porque você está preso em algum lugar. Está na hora de soltar e ir para o fluxo. E aí o amor vem junto. Lindo. Eu vou acrescentar também o que tem por trás disso tudo. Quais são os registros negativos, as associações? Eu falo no meu curso, né, que é do gozo à transformação. Porque eu acredito muito em uma transformação. Né? Eu estou vendo aqui muitas pacientes aqui, que quem quiser falar sobre um pouco sobre essas questões das transformações, como isso transforma também quem está ao nosso redor. E trazendo essa questão da transformação, muitas pessoas ficam presas a crenças limitadoras, paradigmas, dogmas culturais, religiosos. Então eu também, como sou especialista na área sexual,
percebo que cada vez menos os casais estão tendo essa intimidade sexual, né? Esse entendimento que não é normal você não ter prazer sexual. Não é normal você não ser procurada. Não é normal não fazer por obrigação. Então, olha o tanto de coisa que tem por trás. Né? O que aconteceu com a mamãe? O que aconteceu com o papai? Que talvez eu estou repetindo, né? E eu falo 3 formas de aprendizado. A repetição, alto impacto emocional e modelagem. Quem que você está modelando? É pelo positivo ou é pelo negativo? Então, vou dar um exemplo aqui. Se você vem de uma família onde seu pai e sua mãe não usam cinto de segurança. Ah, também não vou usar, não. Meu pai e minha mãe não usam. Aí você vai toda cuidadosa, 20 por hora, de repente, batem em você. Você vai para um hospital. Fica ali na UTI. E ali você reflete. A primeira pergunta: quando você voltar a dirigir o carro, você vai ou não vai usar o cinto de segurança? A maioria vai. Por quê? Porque teve um alto impacto emocional. E aí eu digo, né? A gente está falando de reclamação, né? Repetição e reclamação. Vamos falar de reclamação. É clamar 2 vezes. No negativo. Então, muitas pessoas, o que você está repetindo? Será que você está repetindo algo da sua família, né? E você, como especialista dessa questão da constelação familiar, Sheila, você deve perceber isso em muita gente, né? Que acaba repetindo algo que vem até de gerações, né, Sheila? Demais, é o que mais acontece. Um exemplo dessa masculinização que você falou das mulheres e da feminilidade dos homens tem a ver com isso. Na linhagem ali das nossas avós, né? Que nossas mães também, que passavam por pesos. Às vezes os homens iam para a cidade, às vezes morriam no caminho, até antes ainda nas guerras. As mulheres acabaram tendo que se virar sozinha, sofreram uma história também muito forte de machismo. E aí a gente foi para o contraponto que é o feminismo. Ou seja, tudo que a gente vive hoje é um reflexo das dores dos que vieram antes também. Não no sentido de que eles são os culpados, mas que eles já pagaram o preço, só que a gente quer repetir, a gente quer olhar para trás e dizer, olha, eu vou viver de novo isso. Então acaba que o exemplo muito forte são as mulheres fortes. As mulheres que tiveram que dar conta de muita coisa, que tiveram que ser fortes demais, tiveram muitos filhos. E aí a mãe diz assim, eu, por exemplo, tenho 40 anos, a minha mãe diz assim, tu não pode depender de homem nenhum. O negócio é tu tem que ter prosperar, ter que ganhar dinheiro, tu não pode depender, porque se um dia tu precisar se separar, tu não pode depender de homem. Isso da onde que eu ouvi isso da minha mãe? Minha mãe tem um casamento maravilhoso. Só que a mãe dela ficou viúva, então ela viu isso, ficou sozinha, naquela coisa toda. Não, não pode depender disso, daquilo. O que acontece? É uma crença, né? De que não posso. Quem diz que tem que depender? Você pode compartilhar. E aí as mulheres começaram por repetição e por atender a necessidade, a expectativa das mães, a criar essa masculinização. Os homens foram excluídos da nossa sociedade. As mulheres atiraram tanto nos homens, ou seja, né, julgando, criticando, reclamando, homem não presta, homem é canalha, homem é tudo igual. Quantas vezes vocês são mulheres aí? Levanta a mão. Quem já não ouviu um monte de coisa ruim sobre os homens? E a Homem gente não escuta, escuta, presta. escuta. Oh, Não tem mais homem homem é no tudo mercado. igual. Não tem mais homem no mercado. Homem isso, aquilo. A gente matou os homens. Sabe como? Criando os filhinhos de mamãe. Essa geração é fruto da geração anterior, que as mulheres não acreditavam nos maridos. Então, o que acontece? Não, pode ser igual ao seu pai de jeito nenhum. Aí de duas uma, ou o menino vai se tornar agressivo igual ao pai, que é um monte de masculado que tem aí que se acha tal, e que acaba agredindo as mulheres, ou então vai se tornar como se fosse a aliança à mãe, o feminino, ou seja, o filhinho da mamãe. Ou ele vai se rebelar contra a mãe, ou ele vai se submeter à mãe. E daí dizem que as mães controladoras, aquela coisa toda. E aí a gente fica julgando os homens e a gente faz o quê? Sou melhor do que eles, a mulherada. Eu vou fazer melhor, eu vou agir sozinha, antes só que mal acompanhada. E aí tá tudo invertido. Então, voltando para as energias do feminino e do masculino, o que a mulher tem que fazer? Confiar de novo no masculino. Eu sou mãe de 2 guri, 2 meninos.
Se eu não confiar no masculino do pai deles, se eu não confiar no amor desse pai dentro deles, na vida do masculino dentro deles, eu vou criar dois babaca, dois banana. Porque mãe tem vontade de fazer tudo por filho, de picar frutinha, de amarrar o tênis. Então, o que eu digo para Deus todo dia? Deus, que eu seja a mãe que os meus filhos precisam, não a que eu quero ser, nem a que eles querem que eu seja. Então, às vezes, eu tenho que ser dura, dizer assim, não, te vira, quero misto quente, o de 6 e o de 8, vai e faz. Quero ovo frito, vai e faz ovo frito. Quero panqueca, faz a panqueca. Sabe, comecei a fazer isso, gerar, e eu tô aprendendo muito ainda, né, nesse universo da maternidade, que é confiar que eles são capazes. A minha mãe estava Ó, aqui em Alphaville, estão perguntando aqui, como uma mulher pode confiar? no quê? No homem? É, Primeira coisa, para você fazer essa pergunta, você não confia. Aí você tem que visitar internamente assim, peraí, como é que era o meu pai? Como é que é o relacionamento da minha mãe e do meu pai? Por que eu não confio no meu pai? Será que sou eu mesmo que fui prejudicada pelo meu pai? Ou será que foi a minha mãe que sofreu com o marido dela? Ah, que por coincidência o marido dela é meu pai. Não é a mesma coisa. O pai te deu a vida. O pai está dentro de você. Não tem como separar, passar uma serra em você e separar mãe e pai. O homem, ele forma a vida. Se eu não confio na vida que veio do meu pai, eu não vou confiar em nenhum homem. Eu vou procurar homens que eu vou querer competir, que sejam melhores do que o meu pai, ou eu vou ser um homem que vou querer competir com homens. E eu entro no universo de trabalho competitiva, eu acho que todo mundo é pior que eu, ou seja, fica numa postura masculina de solidão tremenda. É muito cansativo. Então, eu preciso confiar no homem como? Sendo mulher. Vou repetir. Como que eu confio no homem? Sendo mulher. Parando de desejar ser esse masculino, reconhecendo o seu lugar, tomando o amor da sua mãe e do seu pai. Quando você entender que você é a integração dos dois, você consegue dar lugar, dar ordem, você vai ver que o masculino é bom. Então, o pai dos teus filhos, por exemplo, ele tem o mesmo valor que você. Espermatozoide e óvulo têm o mesmo valor. Se você não reconhece isso, os filhos, eles vão repetir todas as barbaridades que o pai fez na vida deles. Então, a mulher tem o poder de integrar ou de destruir. Na Bíblia mesmo está escrito que a mulher ou ela destrói a sua casa ou ela edifica a casa. E quando eu falo isso, é verdade, gente. E não importa se você é divorciada ou se você é casada. O pai dos meus filhos, eu sou divorciada dele. Quando eu olho para ele, eu tenho o maior amor do mundo, eu tenho a maior gratidão. Ele é presente em todos os sentidos da vida dos meus filhos. Inclusive, nós constelamos há 2 semanas toda a família, a mulher dele, a filha dele, os meus filhos, o legal. meu atual marido. Foi fantástico. Então, cada um tem o seu lugar. Então, tu pergunta pro meu filho, como é que é ter pais separados? Ele diz assim, normal? O que é normal? Natural. Por quê? Porque para ele, a gente tomou isso como adultos e liberou eles de pensar sobre isso. A vida deles tem que ser normal, natural e feliz. Então, por que para eles se sentem amados pelo pai? Eu pergunto, quem ama você mais que tudo? Papai ou mamãe? Para eles têm que sentir a força do pai. Porque eles são incríveis, inteligentes, engraçados. Eu olho para eles, nossa, isso aqui você herdou do seu pai. Se eu não gostar daquilo que veio do pai, mesmo os defeitos, se eu não abençoar, olha só, a mãe que não abençoa o pai dos filhos, dentro dos filhos, ela já está o amaldiçoando. Então isso é muito sério. Então, pelos filhos, pelas próximas gerações, você precisa se reconciliar com o masculino. Começa por onde? Por trás. Como é que são essas mulheres com a família, com os homens aqui atrás, a tua mãe com o pai, olhar para os homens do sistema, reconhecer a força deles, reconhecer como eles são importantes e maravilhosos. O homem é incrível, gente. A gente precisa de mais homens que inovem, que queiram para o futuro, que queiram fazer as coisas. A gente precisa empoderar os nossos homens. E não tirar a força deles. O homem vai se reunir com outros homens, a mulherada fica com ciúmes. Pelo amor de Deus, deixa ele jogar futebol, deixa ele se empoderar, deixa ele fazer coisas de homem, porque E assim tem ele um volta problema, com ideias. e tem um problema também, Sheilinha, que você deve também passar pelo consultório, é que muitas mulheres querem ser a mãe do homem, né? E Ah, aqui, sim.
Então, assim, nossa, cara, eu fico tão feliz que tem tanta gente participando. A gente gostaria de ter aqui 2 horas, mas infelizmente já estão acabando, Sheila. É, Primeiramente, eu queria agradecer do fundo do meu coração, Sheila, pelo tempo e pela disposição, pela energia, pelo conhecimento, e essa contribuição tão valiosa sua. Espero que essa aqui seja a primeira de várias que a gente vai poder fazer junto. Eu gostaria de deixar aberto aqui o nosso espaço para você, sempre que você assim desejar. Deixar também, gente, aqui, ó, essa profissional fantástica, sigam ela, tem um trabalho fantástico, tem um conhecimento, um entendimento, que é isso, a gente está buscando é ajudar as outras pessoas, né, Sheila? exatamente. Encontrar pessoas como você que estão a serviço da vida, que estão contribuindo com seriedade, né? Porque tem um monte de gente que se aventura no mundo do desenvolvimento e que acaba sendo raso demais. Eu vejo que você é profundo, então essa profundidade, a seriedade, o compromisso com o cliente, compromisso com os alunos, isso é maravilhoso. Eu me sinto pertencente a esse universo, fico orgulhosa de ver pessoas assim como você. Até convido que os meus seguidores também sigam você, para poder adquirir mais do teu conteúdo. É muito importante ouvir homem falando, sabe? Eu digo assim, os homens têm uma força espetacular que eu admiro demais. Então a gente precisa olhar para esses homens e nutrir eles, né? Com todo o amor do mundo. Então, sinta-se aqui abençoado, tá? Eu, como mulher, te abençoo, que você tenha uma vida aí muito abundante e próspera. Então, te abençoo em nome de outras mulheres que acreditam na vida, que acreditam no amor. A gente precisa de mais homens que acreditem assim como você acredita. E muito obrigada por esse convite. Sim, vamos fazer mais vezes. Em algum momento eu também vou te receber lá na minha casa do Instagram. Quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente, fazer um trabalho legal e vai ser um grande prazer. Muito obrigada por me receber aqui. Ô, querida, fico muito honrado, emocionado. E é verdade, assim, quando eu comecei e eu tive impotência sexual depois da ejaculação precoce, né? E muitas pessoas me desmotivaram. Geraldo, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas não, hoje, quantos homens já foram transformados, quantos casamentos foram restaurados, porque eu tomei essa decisão. E é exatamente isso, né, Sheila? Você tomando o entendimento do seu propósito de alma divino, né? Entendendo que você tem uma missão aqui, que você tem uma contribuição com o outro. Cara, eu falo para as pessoas, para mim, o segredo é o autoconhecimento. É você entender, você se conhecer e você ter a oportunidade de conhecer o outro, você através do outro, né? Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer cada um que esteve aqui na nossa live. O projeto está voltando agora, voltou com chave de ouro com essa minha querida profissional, amiga, já considero uma amiga, porque a gente é a irmãos de alma. E quero deixar para vocês aqui o nosso canal, tanto o meu quanto o dela, para tirar as dúvidas, né? Porque muitas pessoas estão perdidas e a gente está aqui para ajudar. Que Um legal. beijo no coração. Deixa eu convidar o pessoal, vai ter live agora no meu canal. Toda terça-feira tem às 22h12. E hoje vai ser sobre constelação familiar. Tem muita gente nova lá perguntando coisas bem, bem importantes da constelação. Assim, nossa, gente, peraí, tem muita gente nova aqui, porque né, não está sabendo dessa linguagem. Então eu vou falar sobre constelação familiar, tirar dúvidas sobre questões sobre conteúdo sistêmico, agora às 22h12 no meu canal. No Gente, Instagram. por favor, vamos lá conferir. E eu, toda terça-feira, às 20 horas, horário de Cuiabá e 21 de São Paulo, também estaremos aqui. Show. Um beijo Uhul! no coração de Terça vocês é tudo. forte, Fiquem com né? Deus. Terça é sempre forte. Terça-feira É tem uma isso aí. egrégora de terças, né? Terça-feira um monte de gente faz live forte. Muito bom. E é legal, né? Porque eu tenho uma conexão muito com o três, né? Que é o trino, né? Pai, Filho e Ah, Espírito Santo. sim, Então, claro. então, assim, tem muita coisa que a gente pode falar, né, Sheilinha, depois. Nossa, demais. Vamos ter cada vez mais. A gente está se conhecendo mais ainda agora, a gente vai soltar o verbo aí na próxima. Mais ainda. Um beijo, fica com Deus, gente. Show. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.